We're just going to consider this as a continuation of the previous class, so no formalities. Então, esse aqui consideramos uma continuação da aula anterior, então sem formalidades. So the previous class will be 8A and this will be 8B. A aula anterior, o estudo anterior seria 8A, isso So aqui this is seria not one of the scheduled 8B. Q&As that we have on the program. Esse aqui não é uma perguntas e respostas como temos na programação. They begin tomorrow, E essas perguntas e and respostas those começam amanhã. Q&As E aquelas perguntas e will have the respostas speakers up front. terão aqui e os palestrantes na frente. And if you have questions for them, you need to submit them. E se você tiver perguntas, você precisa entregar I essas want to avoid perguntas. fielding questions live. Queremos evitar perguntas ao vivo. And we want specific questions about what they've presented on Queremos perguntas específicas sobre o and que what they've said that eles you apresentaram don't understand. e o que vocês não entenderam. Today's Q&A will be slightly different. O perguntas e respostas de hoje será um pouco diferente. So you feel free to ask questions. Então, sintam-se livres de fazerem suas perguntas. If the questions that are targeted at either Arian, Curtis or Terry, Se a pergunta é direcionada a Aaron Curtis ou Terry, feel free to ask them. por favor, sintam-se livres para If they're fazer easy, I'll probably do them. sua pergunta. Se forem If not, razoáveis, then we'll direct the mic and they can answer from the floor. eu posso responder. Se não, eu vou passar o microfone para essas pessoas. Over to you. Put your hands up high so they can see you. Levantem suas Can you mãos. give the person's name as well, because I can't see all the way at the back. Daniel. My question is about the methodology. A minha pergunta é sobre metodologia. If methodology is a key or a formula, Se metodologia é uma chave, uma fórmula, would the most important person on earth come to the same conclusions? será que a pessoa mais importante no mundo chegaria à mesma conclusão? Sorry, the most intelligent person on A earth. pessoa mais inteligente chegaria à mesma conclusão? Wouldn't Satan be able or intelligent enough to use this formula to find the truths? Seria Satanás não inteligente o suficiente para descobrir e entender essas verdades? The reason I make this question E a razão por que eu faço essa pergunta, is because often we say, porque muitas vezes nós if all dizemos, of us have and are applying the methodology, se todo mundo aplicasse a metodologia, we should arrive to the same conclusion. deveríamos chegar às mesmas conclusões. Does everybody understand the question? Put your hands up if you don't understand the question. Levantem sua mão se vocês não entenderam a pergunta. Então, This is what I understand. Daniel, just say yes or no. Vamos ver se eu entendi certo. Daniel, apenas diga sim ou We não. say Nós dizemos, if everybody used the same methodology, se todo mundo usasse a mesma metodologia, in the same way, na they should mesma get to the same maneira, answer, deveria todo mundo chegar à Making mesma it- resposta. quite a scientific endeavor. E isso realmente parece com empreendimento científico. We've also described it as an art. Também o descrevemos como uma arte. And to me, the art bit is the first person who develops a thesis. E para mim, a parte da arte é a primeira pessoa que desenvolve a When they tese. use methodology to develop their idea, Então, quando
é desenvolvida If you através da use that same metodologia, methodology, you'd get the same para answer. desenvolver a metodologia. And E se Daniel's você usar a mesma question is, metodologia, você recebe a mesma, chega à besides the mesma Godhead, resposta. E a pergunta de Daniel é que, além da God, divindade, né, the cleverest Deus, person on this planet is Satan. a pessoa mais esperta no mundo And if é we can work it Satanás. out, E se can nós Satan work it podemos out? descobrir, não, elaborar, será que Satanás também pode? Yes or no, Daniel? Sim ou não, Daniel? Yes. Everybody got Sim. the question now? Todo mundo entendeu a So I pergunta? want to ask a question back, and since he's got the mic, I'll get him to answer. Vou devolver uma pergunta, já que ele está com o microfone, ele que vai responder. So, something that we have grappled with that you need to wrestle with Uma coisa com que nós fomos desafiados, que você precisa entender, I'll finish that sentence in a moment. eu vou terminar a frase já. Daniel, in Revelation 17, Daniel, em Apocalipse 17, why there's 7 kingdoms? por que há 7 reinos? Not 6, not 8, not Não 25. 7, não 8, não 25. Why 7? Por que 7? Uh, I'm not. I don't know. I don't know if I have the answer. I don't know. Não, Just give your opinion. não sei se tem a resposta. Pode dar sua Seven opinião. is throughout the Bible, maybe. Porque o 7 se encontra através da Bíblia toda, talvez. Because the number 7 is throughout the Bible. Porque o número 7 está na Bíblia toda. Is that your answer? Essa é a sua resposta? A simple answer, yes. Uma resposta simples, sim. So let me ask a different question. Então, vou perguntar outra Who pergunta controls diferente. that number Quem controlou este número, if it's throughout the Bible? se ela está na Bíblia toda? Who said there would be 7 kingdoms? Quem disse que haveria 7 reinos? God controls. Deus controla. So I want to suggest Eu quero sugerir that if we were to, and I don't mean this in any insulting way, if we were quero- to ofender ninguém com isso, have a deeper understanding of the great controversy, mas se tivéssemos entendimento mais profundo do grande conflito, if we were to get into the mind of God, se nós pudéssemos entrar na mente de Deus, the Bible says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. e a Bíblia diz, né, que essa mente esteja dentro de So if we could vocês, understand how como God também está thinks, em Cristo Jesus. Então, se nós pudéssemos entender we como would know that God entender has limitations and restrictions. como Deus pensa, entenderíamos como Deus também tem restrições e Depending on where limitações. you are in your experience with God, Então, dependendo de onde você se encontra com a sua you experiência may think para that com they're Deus, self-imposed, você pode pensar que essas limitações são autoimpostas, or you might think ou poderias Yes. pensar they are forced upon God. que são colocadas sobre Deus. Either way, De qualquer maneira, my understanding of my question a minha compreensão sobre a minha is that pergunta Satan controlled that number, not God. é que Satanás controlou esse número e não Deus. God just sat back, Deus ficou aí sentadinho, checked their watch, olhou para seu and says, relógio tell me when you're ready. e me disse: me avise quando você estiver pronto. And Satan knew all the methodology, all the rules, everything. E Satanás, sabendo de toda a metodologia, de todas as regras, tudo, And Satan decided by the time you get to the 7th kingdom, they would be ready. Satanás decidiu, quando chegarem no sétimo reino, aí vão estar
prontos for the final conflict. para o conflito The final. agencies of evil are consolidating. Os agentes do mal Satan consolidados. wasn't ready at number 5, Satanás não estava pronto, preparado no número 5, and things went wrong at number 6. e as coisas deram errado no número 6. But Satan used all the methodology, Mas Satanás usou toda a metodologia all of their plans together, e juntou todos os seus planos and made sure e assegurou before humans destroy this planet, que antes que os seres He would humanos create a destruíssem system esse planeta, que ele that criasse would be able to sistema win the great controversy. com que poderia ganhar o grande conflito. So my answer to your question is Satan knows exactly what we know and more. Que Satanás sabe exatamente o que nós sabemos e sabe mais e ainda mais. And who knows the future? E quem sabe o futuro? Do you? Você sabe? Does God? Deus sabe? Does Satan? E será que Satanás sabe? Because God predicts the future, Porque Deus prediz o but until you futuro, get there, you don't know that it's going to be so. é, mas antes de você chegar Satan lá, knows that. você não sabe God que knows será that. assim. Satanás sabe isso e I'm not sure that Deus we sabe do. isso. Eu não sei se nós sabemos isso. So methodology, I'm not sure either helps or hinders him in that warfare. Eu não sei se a metodologia ajuda ou atrapalha ele nessa batalha. But if your question was aimed at Satan can now understand God's game plan, Mas se a sua pergunta foi mais direcionada a, tipo, Satanás agora entende a estratégia, né, sure he de can. Deus, é claro que God sim, is ele sabe. pretty transparent. Deus é bastante transparente. The issue isn't about being secret, having secret plans A questão não é de ter planos secretos that are hidden from Satan. que são escondidos de It's that Satanás. Satan has to use the same rules that we're using. É que Satanás precisa seguir as mesmas Satan regras que can't nós be sure seguimos, e Satanás não pode ter exactly what certeza number 3 looks like. não, em saber com que se parece Just like exatamente o we número can't. 3, assim como nós não podemos saber. Is constrained by the same rules that we're constrained by. Ele está restrito pelas mesmas regras pelas quais nós somos restritos. I don't know if that answered your question. Sei se isso responde à sua pergunta. Yes, thank you. Sim, obrigado. Amen. Someone else? Mais alguém? With the ultimate ICM and people don't. I thought we'd have 100 questions, 100 hands up. Campal internacional, eu achei que teria centenas de perguntas. The answer to the question, A resposta à yes, I am pergunta, the gatekeeper. sim, eu sou o guardião. That was for you, Monica. Sorry, it's a bit of a joke. Andres. Essa foi a piada. Andrés? My question is about the idea that symbols can stand on its own without a structure. E a pergunta é sobre se símbolos podem permanecer por si sem necessitar da estrutura. I'm not sure if I don't understand what's being taught. Ou não entendo o que está sendo ensinado, Or if I do and I don't agree initially, at least. se eu entendo, eu inicialmente não concordo. So, does everybody understand the question? Todo mundo Put your hands up if entendeu? you don't. Levante a sua mão se So você I'll não have a entendeu. go Eu vou tentar and tell me if this is your question. e me confirme se essa é a sua pergunta.
So symbology Simbologia versus structure. versus estrutura. So all of us are familiar with lines, waymarks, etc. Todo mundo aqui é familiarizado com linhas, marcos, estrutura, So if we etc. have a line, Se você tiver uma waymarks, linha, we've described that in different ways. escrevemos isso de maneiras diferentes. We used to talk about threading a line. Falava sobre traçar uma linha. We sometimes talk about progression. Às vezes falamos sobre progressão. And so this can be understood as a structure Então, isso pode ser entendido como uma or a estrutura sequence. ou uma I think sequência. that's already been stated in some presentations already. Eu acho que isso foi já constatado nas apresentações. Structure or sequence. Estrutura ou sequência. I think all of the teachers, or at least two of them, Eu creio que cada uma das professoras, said professores, that disse these waymarks, which are figures or symbols que esses marcos, que são figuras ou símbolos of historical events, de eventos that's the working históricos, definition of prophecy that we have, essa é a definição atual que temos de that these profecia, symbols que can be esses taken out símbolos of their context podem ser tirados do seu contexto, and they can be analyzed and used on their own. podem ser analisados e usados por si. You don't need to understand them in the context or the story in which they were given. Não precisa entendê-los no contexto no qual foram dados. And most people struggle with that. E a Maria tem problema com isso. Is that the question, Essa é a sua pergunta, Andres? Andrés? I guess is that what is being taught? Eu creio que sim, é isso que está sendo ensinado? Is that your question? Essa é a sua pergunta? I'm gonna say yes, yes. Vou dizer que sim. Then my answer is yes, that's what's being taught. Então, minha pergunta é sim, é isso que está sendo ensinado. Does everybody understand the question? Todo mundo entendeu a pergunta? Are these teachers doing something illegal Será que esses professores estão fazendo by algo, taking algo a ilegal symbol ao pegarem um Out. símbolo out of the story or the context in which it was given fora do contexto no qual foi dado and make it stand alone e deixar and do ele permanecer por funny si things with it? e fazendo coisas That your question? interessantes com eles, com esses símbolos. Yes, but like, I also don't know what it means or what are they thinking when they say taking it out of the context. Sim, mas eu também não entendo bem o que eles querem dizer quando falam de tirar do contexto. I could give an example if you want. Poderia dar um exemplo se você So you're going to quiser? give me one, or I'm going to give you one? Você quer me dar um exemplo ou você quer que eu te dê um What did you say? exemplo? O que você Yeah, disse? I can give you and you tell me like if that's what's being. Eu I'll posso give dar you um one. exemplo e você me disse é isso que está sendo Revelation feito. 17. Eu vou te dar um. Apocalipse 17. We've said that there's a panoramic view Nós dissemos que é uma vista and a panorâmica dispensational view. e uma vista dispensacional. Você concorda com isso? So the dispensational view A visão dispensacional brings you to the year 1798. te leva ao ano Do 1798. you agree with that? Você concorda com isso? So we're in 1798 Nós estamos em 1798 and John e is going to João look forward and backward. vai olhar para frente e para Do you agree with trás. that? Concorda?
and he's going to see a beast, E ele verá uma and he's going to see besta, a woman. verá uma mulher. Agree with that? Concorda? Yes? Sim? That beast and that woman that he sees at that moment in time Essa besta e essa mulher que ele vê naquele momento no is tempo, that a dispensational view or a panoramic essa view? é uma vista dispensacional ou uma vista panorâmica? I'd say panoramic. Eu diria So panorâmica. when Josh says it's a scarlet, Então, quando João diz que essa é uma besta escarlata, I say dispensational. dispensational, eu disse dispensacional. Dispensacional. and he said that this beast has got 7 heads. Ele disse que essa besta tem 7 cabeças. Dispensational? Dispensacional? No. Não. So we see it's a little bit more complicated Então, vemos que é mais because it's complicado, both dispensational and panoramic. porque é ambos, dispensacional e So panorâmico. we take that beast, Então, nós pegamos essa besta, forget that it's scarlet, esquece que ela é de bring cor it out of escarlata, 1798, tiramos ela de 1798, take the word beast, pegamos a palavra besta and then try to understand what that means. e logo tentamos entender o que isso significa. And so this morning, Então, esta I manhã, think, acho, Lara asked a question. Lara fez uma pergunta. It was more of a statement Não foi mais uma declaração that says, we're not using methodology, que era, ela estava dizendo que we're não using estamos logic usando metodologia, to estamos define usando what a beast lógica is. para definir o que é uma besta. Like, that was some kind of attack. Foi I'm not saying she was, tipo I'm not de saying she was ataque. attacking, Não digo que ela estava atacando, but like, we're doing something wrong by using logic. mas como se fosse, estamos fazendo algo mal ao Logic usarmos is lógica. methodology, of course. Lógica é metodologia, obviamente. So what we're doing Então, o que estamos is fazendo taking the word beast. é usar a palavra besta. We know it's a symbol of something, Sabemos que é um símbolo de algo and trying to understand what that is e tratamos de entender o que isto é, outside of 1798. fora de So it 1798. wouldn't matter where you was, Então, não where you were, importaria onde você estaria, what planet, what universe, que planeta, que heaven or universo, earth, céu ou terra, anywhere and anything that you could think of. qualquer coisa que você possa imaginar. It should work. Deveria Every funcionar, that dá certo. symbol represents. Seja que esse símbolo represente. That's what I understand taking a symbol out of its context to be. É isso que eu entendo quando digo tirar um símbolo do seu And contexto. then if I said, E logo, se eu dissesse, say if I say that a beast equals a king, vamos dizer que, digamos que uma besta as soon é as I igual put scarlet rei. next to it, Uma vez que eu coloco escarlata junto, then I put structure, logo coloco também and I would estrutura. call that the 5th king. Isso eu chamaria de quinto rei. Hope you will understand why it would be number 5. Espero que você entenda por que seria número 5. If I take scarlet out, Se eu tirasse no escarlata, context. não há If I contexto. put scarlet in, Se eu acrescentar escarlata, then there's context. há contexto. Does that begin to answer your question? Isso começa a responder a sua pergunta. Yeah, I understand.
I think, until then. Does that sound legal to you? Creio que sim, estou entendendo até então. Isso parece algo To take the beast legal the para Everything se that I fazer? just did. Tudo que eu acabei de fazer, yeah, dá para fazer? Reasonable. Pode? yeah. Razoável? So you obviously have in your mind that something unreasonable is happening somewhere. Então, Yeah. certamente na sua mente algo acontece que não é So you're suggesting that I gave razoável. a loaded example that I know was going to work. Então, você sugere que eu estava dando um exemplo já meio que programado que ia dar certo, que ia funcionar. So you Sim. want to give one that doesn't work. Você quer dar um exemplo que não funciona? Yeah. Go on then. Sim. Então, The favor. Fabius Maximus urges. Fábio Máximo Gorges. Fabius Gurgis. We can Fábio leave the Maximus Gorges. out. Vamos deixar o Máximo por fora. What have we done? O que What fizemos? did we do? O que Yeah. fizemos? So what I understood is that O que eu we entendi are saying that you can take the name. ao dizer There's two que names. podemos usar esse nome, esses dois nomes, And and just forget the context, meaning e esquecer forget the history and o contexto, a história. what did we do? O que nós fizemos? We took Fabius Nós pegamos Fábio and did what? e fizemos o quê? check the meanings. Olhamos para o meant? significado. E o significado é You agree with that? voto. Você concorda com isso? That Fabius means voting. Yes. Que o Fábio Yeah. significa voto? Sim, Is there some context to that? sim. Há contexto? No. No. Não. So you've taken a symbol with no context. Então você pegou um símbolo sem contexto. And you're okay to do that. E você está bem fazer isso. Okay. Sim. Then Gurgis Gorges, was então, what? significa o quê? Flood. Or Inundação. yeah, flood. Inundação. I'm waiting. Flood. Flood. Inundação. Any context there? Algum contexto com isso? I guess a little bit of the personality of that specific person. Eu acho que é algo de personalidade daquela pessoa. Maybe He's got a name. Ele tem um nome, There's no context. mas não há contexto. sure. Okay, I can accept that. Certo. If the Isso eu word posso just means aceitar. Yes. Se a palavra significa só isso. That's why he's got the name. Sim, é por isso que ele tem um nome. So you agree, Fabius Gurgis, there's no context. Então você concorda que para Fábio Gorges não tem contexto. Okay? Yeah. Then what did they do that was wrong? Certo. O que fizeram então que foi errado? Nothing so far. Nada. Até então, Next step. próximo passo. The next step is that flood. Próximo passo é So then they aquele said, flood dilúvio. is what? Disseram que dilúvio seria o quê? Well, 538 or Sunday law in the end. 538, afinal, o decreto They dominical. said that the flood is 538. Disseram que o dilúvio é 538. Are you okay with that? Tá bem para você isso? I'm okay that flood can be 538. Yes. Está bem. Eu concordo que inundação So we're okay pode with ser that and that. 538. And we're okay Então with você está 538. ok com este também, 538 também. So now E we've agora got a contextual version of flood.
Agora temos uma versão contextual da Now we've inundação. contextualized flood. Yes. Temos contextualizado a inundação. Yes, with the Sim, history of 538. a história de 538. So when we contextualized flood, Quando nós contextualizamos a how will inundação, this flood become? o que se torna agora a inundação? Structure? Estrutura? No, I mean, what does it become? Não, o que ela se torna? You take flood to 538 to turn it into what? Você pega a inundação a 538 para fazer dela o quê? You turn flood. Sorry? You turn flood to 538. I'm not Você- sure I understand the question. Não sei se eu entendi, você The faz teachers de took the word flood. inundação para 538. As professoras, I professores can't remember if pegaram you gave 538 or I inundação, did. pegaram inundação 538. Foi você que From falou, eu. flood, I'm going to say you said they went to 538, De dilúvio ou de inundação foram para 538, eu digo. which then contextualizes the word diz. flood. Que então coloca a palavra That's the inundação no same as saying contexto. the beast is scarlet. Now you contextualized it. É a mesma coisa como dizer que a besta é escarlata. Agora você a All good? contextualizou. Tudo bem? Now what's the next step? O que é a You're going to próxima turn flood coisa? into what? Você vai tornar, fazer da inundação o quê? Into the Sunday law. Fazer dela o decreto umbilical. Hopefully everybody got that. Espero que todo mundo tenha entendido. Do you agree with that? Você concorda com isso? Yes. Sim. So all they did was Então, tudo que fizeram foi took the word vote all the way down pegaram a palavra voto até o final and seeing as Fabius Gurgis was connected before, e vimos que Fábio Gurgis já estava ligado antes they reconnect them. e And eles they say, conectam the isso de Sunday law, novo. there's going to be a vote. E dizem que do decreto umbilical haverá voto. Okay, so This then was your example, which you É, said was proving that what they're doing is wrong. pegamos seu exemplo, que você disse que provaria que o que eles estão fazendo é errado. I'll go up and you tell me where they made the mistake. Eu vou voltar e você vai me apontar onde elas estão I don't know, cometendo so erro. Sorry? the mistake is the beginning, taking the name. O erro está no começo, ao escolher ou pegar You o did nome. that. Você fez isso. No, they did that. Não. Elas fizeram isso. You gave me the name Fabius Gurgis. Você me deu o nome, Fábio Gurgis. You told me Fabius means voting with no context. Você me diz que Fábio significa voto, sem You contexto. told me Gurgis means flood with no context. Você me diz que Gurgis significa inundação, sem contexto. And the rest is history. E o restante é história. You did what's on the screen, they didn't. Você que fez isso que está aqui I asked you no not quadro. for you to replicate what they said. Não, eles. Eu pedi a você fazer e If you não didn't understand replicar, that, we can do it again. replicar o que eles dizem. Se você Tell me entendeu what you errado, think podemos repetir. Fabius Gurgis mean. We'll do Me Fabius diz first. você o que você acha que significa Fábio Gurgis. Vamos começar com Fábio. What I mean is that O que eu quero dizer, se so all of that is based on the premise that it has a prophetic significance. No, isso é baseado na premissa que isso tem um significado just tell me what Fabius profético. means. Não, apenas me diga o que significa Fábio. Wikipedia doesn't believe in prophecy, but you can go to Wikipedia and get the answer to that question. Wikipédia não acredita na profecia, mas se você entra na Wikipédia, você vai encontrar a resposta a essa pergunta. Do you agree with that? Você Yes. concorda com isso? Sim. So tell me what Fabius means then. Então, me diga o que significa Fábio. I would like the same. We did that already. Same answer. Já fizemos a mesma resposta. We'll get the same answer Sim. for Gurgis.
Mesma resposta para Gorgias, então. And you said the mistake was at the beginning. E você diz que o erro está no começo. So where's the mistake? Então, onde está o erro? Assuming that the name Ao assumir que o nome has meaning, a prophetic valid meaning. tem um significado de validade profética. Does your name mean something prophetic? Será que o seu nome tem significado profético? Andreas, does it mean something prophetic? Andrés significa algo profético? According to me, no. According to them, they would have to say yes, I think. De acordo comigo, não, mas de acordo com Does your essas pessoas que personhood, your ensinam, existence sim, mean something prophetic? imagino. A sua pessoa, a sua existência tem significado profético? I don't think so. Não acho, não You're not a creio. priest. Então você não é sacerdote? Um, Don't respond from our previous conversation. you said no. Não. Are you a priest? Você é sacerdote? Yes. Sim. You're a prophetic entity. Você é uma entidade profética? That's not hard to understand. Isso não é difícil de entender. And this person E essa pessoa, who can be found in prophetic history que pode ser encontrada em história profética, why would they not be something or somebody that has prophetic significance? por que não seriam alguém que tem significado profético? Seeing as they're so famous. Sendo que é tão famosa. There you added that the person is found in prophetic history. Você acrescentou que essa pessoa é encontrada em That, história to me, that profética. might be, They're in the Bible. Está na yeah, so Bíblia? it might be key, like that wasn't mentioned Sim, isso pode ser chave, as a- porque isso as não foi part of the mencionado proof. como parte da prova. Even if they weren't, Mesmo se não if you're clever estivesse, enough, se você é you esperto o might suficiente, find a person in a country você that pode isn't mentioned in the encontrar, Bible that they also may have some prophetic significance. você pode encontrar uma pessoa num país que não está na Bíblia, que também pode ter um significado profético. But I'm not being funny. Não quero ser engraçadinho, You just turned the tables. This was your name, not mine. você acabou de virar o jogo, The esse example você I que deu gave esse came nome, straight não out of the eu. Bible, O exemplo que eu dei veio diretamente da Bíblia, as did yours. assim como foi o caso no seu. Go ahead. I only gave it because they gave it. But so Eu só what if I usei porque have a eles child usaram. and I name them Se eu Sunday tivesse, Gurgis? se eu tivesse um filho, eu chamo ele de Domingo Gorges. Does that mean that the Sunday law now is about Sunday? Não significa que a lei dominical agora é sobre domingo. If your child grows up Se seu filho and cresce becomes the president of Uruguay e se torna presidente do Uruguai and has great influence in the UN, e tem grande influência nas Nações Unidas, I'd say yes. eu diria que sim. But if your child grows up to be just an average person, then Se a no. pessoa cresce, seu filho cresce e se torna uma pessoa We didn't go into that history qualquer, and talk about então eu Fabius diria que Gurgis' não. servant. A gente não entrou na história para falar dos servos de Fábio Gurgis. There were hundreds of people in that story. Tem centenas de pessoas nessa história. We spoke about this one Nós falamos sobre esta, because he was mentioned. porque ele foi mencionado. Okay, then the name does have a context. Então, Which o is- nome sim tem contexto. Which is, it que é? wasn't a regular person. It was Ele não foi uma pessoa regular. the name was put on a person that's important. E o nome foi colocado numa pessoa que é importante, que foi importante. No one's. If we go right back to the beginning, Se você voltar ao começo,
No one's denying that these waymarks aren't in a structure. Ninguém nega que esses marcos se encontram dentro de uma estrutura. I asked you about the beast. Eu te perguntei acerca da Is it in besta. a structure? Ela se encontra numa We estrutura all agreed that it was. e concordamos que sim. So I'm not denying Fabius Gurgis isn't in a structure. Então, não estou negando que Fábio Gurgis se encontra numa estrutura. What I did was take the beast out of a structure, O que eu fiz foi tirar a besta put it da into a estrutura, black box, coloquei dentro de uma caixinha preta and analyze it, e analisei. E which you said analisamos. seemed to work fine. E que parece funcionar bem. We did the same thing with Fabius Gurgis. It's not any different. E o mesmo fizemos com Fábio Gurgis. Não tem nada diferente. I'm still not sure what the illegality is. Ainda não entendo qual é a parte ilegal. Different. I think it helps because, or it can begin to help me, because Eu acho que I isso thought we were saying that any person, é, if you just take the começando a name entender. and forget who he was, then que eu- that it has prophetic symbology, meaning. She can't understand what you're saying. I'm sorry. So, Eu repetir. So our translator can't. initially I thought that Inicialmente eu we pensei were taking only the name, que estávamos pegando somente o nome and that without its context meant that we forgot e que that the name, the person was in a prophetic history and that was a relevant person. a gente meio que desconsiderou que essa pessoa I'm é not de saying you can't contexto do it with a random person that's not in prophecy. significante. Então não digo que você But you're saying that No, stop. não posso fazer isso com uma pessoa aleatória que não está na profecia. Ready? I'm not saying you can't do it with a random person that's not in prophecy. Eu não estou dizendo que não pode fazer isso com uma pessoa aleatória que não está na profecia. All I'm saying is if you did that, it'd be very difficult. A única coisa que eu digo é que se você fizesse isso, So seria all the muito examples that difícil. we give Todos os exemplos que nós temos are prophetic ones, if you want to use that term. são proféticos, se você quiser usar essa Easy expressão, são Ones that seem fáceis, relevant to us. são os que If you nos do it parecem enough relevantes. times, Mas se você fizer isso then you can develop a robust repetidas thesis, vezes o suficiente, você pode estabelecer uma tese robusta, a methodology uma metodologia that says it works. que So if consta you que want to isso say, oh, it funciona. only works with prophetic characters, Se você diz, isso só funciona com pessoas proféticas, sure, certo? but maybe it works with other characters too. We just haven't tested it. Talvez funcione com outras pessoas também, só não testamos isso. I might have gotten lost there. Are you saying that If you're Talvez eu lost, te I don't know what perdi. your issue is. Se você está perdido, então não sei qual o seu problema. I'm not sure I follow what you Não sei se eu estou, like in the last estou te part. seguindo com o que você quer dizer na última parte. Forget what I said. Esquece o que eu Go back to disse. your model Vamos voltar ao seu modelo and tell me where the mistake is. e me mostre onde se encontra o erro. In my model, the mistake is Meu modelo, o disregarding erro é the person was desconsiderar part of a prophetic. que essa pessoa é parte de uma história profética. This person doesn't have to be there. Essa pessoa não precisa He just estar got aí. his name from there. A gente apenas tirou o seu nome daí. You get to pick a name. Like, what's the rule?
Você escolheu o Someone nome, just qual a told me about regra? it. Alguém me contou, Sounded good to me. me pareceu bem. Didn't check that it was in the Bible. Nem olhei Didn't se make a estava na difference Bíblia. to me. Não fez diferença nenhuma para mim. Worked. Funcionou. Said like my child if I name them that. Mas se eu chamar meu filho assim, Why did you say like if they become important in the UN? porque você disse que, se ele se tornar importante e for membro If the da only reason Nação we're talking Unida, about this person porque a única razão por que nós falamos is dessa because his pessoa name has endured for thousands of years. é porque o nome dele tem permanecido por milhares de anos. If I tried it with his servant, Se eu tentasse fazer isso I com might be clever o enough to do servo something with dele, it. talvez eu sou esperto o suficiente para conseguir fazer, I might not. ou talvez não. All you need to do is throw examples and we'll stress test them. Tudo que você precisa fazer, você pode me dar The one you gave worked. exemplos aleatórios e a gente You faz agree it o worked. teste de estresse. E Can o we at que least você agree that deu, it o worked? exemplo, ele funcionou, não? Funcionou e Define work. defina It was o que legal. We didn't funcionou. break any rules. Foi legal, não quebramos regras. It was the valid use of William Miller's rules. Foi um uso válido das regras de Guilherme Miller. Can you agree to that? Você pode concordar com isso? I don't think so. Não creio. Well, what I find strange is all the ticks were yours. O que me parece estranho é que todos os check Your name, seus, seu your nome, ticks, seus cheques, your definitions. So suas you disagree with definições, yourself, você está discordando de você mesmo, not with us. não de nós. I think we're going in circles. 'Cause Eu acho que a gente está andando em We're círculos, running in circles está correndo em because you're círculos, not willing to see or admit porque você não está disposto a aceitar ou admitir that the example you gave que o exemplo que você deu works funciona, because all the ticks were your ones. porque todos os check eram or you're not willing seus. to admit that it doesn't work. Ou você não quer admitir que não funciona. I could say, Eu poderia which we dizer agreed we wouldn't say, que a gente concordou em não dizer that everything that's on the board, que tudo que está no which quadro you created, que você criou is exactly what Elder Tess did é exatamente o que a anciã when Tess she dug that name fez out. quando ela And no one escavou esse complained for nome. 6 years or so. E The complaints come ninguém when we now explain Hum? outside of anything ninguém that she said reclamou quando ela fez. how you do Diz that mais que magic. 6 anos. As reclamações People say, começaram depois. that looks wrong. E as pessoas então dizem, When it's uau, isso está explained. errado. Quando é explicado. When we don't explain E anything quando a gente não explica nada and we're famous, e somos famosos, people seem to accept stuff. pessoas parecem aceitar as coisas. Better later than never. Melhor tarde do que nunca, I would say. But diria you're eu. not accepting it now. Mas você nem sequer aceitou Okay, agora. next question. Próxima pergunta. I'll go with Gloria. Oh, isso, Could we do Jorlan? Because he hasn't Jorlan spoken e for depois Glória. a long time. Jorlan não falou há muito tempo. I think that's connected with what Andres is trying to say. Does that mean he didn't say it? Okay. Então ele não disse. If we understand that Jesus could return in the period of 1888 or Se a gente 1843, entender One second. que Jesus poderia voltar em 1888, no período de 1888, Is there a problem? algum problema? It's no problem. Just tell us when to start.
All good? Go ahead. Continua. When we understand that Jesus could return in 1888, Quando entendemos que Jesus poderia ter retornado em 1888 and that all the Bible would fulfill that time, e toda a Bíblia poderia se cumprir naquele tempo, if someone in the Advent movement would be studying to understand better their time, se alguém no movimento adventista estudaria para entender melhor o seu tempo, and pick that name, e ele pegaria aquele nome, Fabius Gurgis, Fábio Gurgis, and make the same thing that Andres did, e fizesse a mesma coisa que Andrés fez, so they would understand that Sunday law would be connected to a vote. então essa pessoa entenderia que And not o to decreto a Sunday dominical law. estaria ligado a um voto The e way não that I a um understand it domingo. A maneira como eu entendo is that after that time that all the Bible would fulfill or something like that, que após aquele tempo em que toda a Bíblia se cumpriria, God is guiding us through some Deus places in the Bible estaria nos guiando através de lugares na Bíblia that would explain our time. que estariam explicando o nosso tempo. So I think that God would not guide any of them Então eu penso que Deus não guiaria this ninguém name, deles a escolher este Fabius nome, Gurgis, Fábio to, Gurgis, to understand their time. para entender o tempo deles. So what God is doing in our time Então, o que Deus faz em nosso tempo would be things that seriam they were coisas fulfilled, que foram sim cumpridas, but we are given a new significance to that, a new meaning for that. mas nós damos a elas um novo And I significado. believe that God uses people, E eu creio que Deus utiliza and pessoas, I would say the principal ones, Jeff, then you, then Elder Tess, então eu diria os principais, Jeff, você e depois Ancião Tess, and that we are building upon layer after layer. que estamos construindo camada sobre camada. So when Elder Tess brought this name, Então, quando a Anciã Tess trouxe esse nome, that means for me that it is important. significa para mim que é importante. And as we talk about hold the cord or the rope line upon line, E ao segurarmos a corda, linha sobre linha, we could like refer to Elder Tess poderíamos nos referir à Anciã Tess to understand now what we are trying to understand. para entender o que nós estamos tentando de When you entender. said that all the teachers could not refer to her, Então, quando você diz que os professores, as professoras não poderiam I referir-se think a that's ela, good to prove the point without other explanations. eu acho que é bom para provar o ponto sem mais explicações, But I think that we have to use Elder Tess, and as we grow to a better understanding of all the things, mas me parece que devemos sim usar a Anciã Tess conforme à medida que crescemos para uma compreensão melhor so in das summary, coisas. I would think that God has Então, guided resumindo, penso que Deus tem guiado people to understand pessoas a what they need to entender understand in their o que time. devem entender no tempo delas e deles. And put some symbols or some words in the Bible E ele colocou palavras, os símbolos na Bíblia, so we could use them
inspired by him. que assim nós poderíamos usar estas inspiradas To por understand ele our time. para compreender nosso tempo. So they would not look at that name to understand their time because they have another Então, eles não olhariam para esse nome para entender o tempo deles, porque teriam outros verses to see, outros another versículos. quote from Ellen White. Outras citações de Ellen White. But God left some words and some names Mas Deus deixou nomes e palavras because he knew that he would not return. I think I got your point. porque This ele is not sabia a que não question. iria voltar. Yeah. Eu acho que entendi seu ponto. Se não é Yeah. uma So pergunta, I'm not sure if I'm right. I'm asking if I'm right. então minha pergunta é se eu estou certo. Over to Gloria. Vou passar para a Glória. There are certain things that I guess I don't agree with that you've said. Algumas coisas com as quais não concordo, penso. In 1888, there was never going to be a Sunday law. Em 1888, Ellen White is jamais wrong. haveria decreto Jesus was laical. never going to return in 1888. Ellen White estava That could never have equivocada. happened Jesus não because the poderia ter United States voltado hadn't matured. porque os Estados Unidos não estavam It was too maduras. immature Estava imadura for the demais sixth to have done its work and then develop, and for the raising of the seventh kingdom. para que o sexto para que o sexto And the, pudesse fazer o seu one trabalho of the para o big sétimo crimes that ascender Adventism did then ao poder. E o crime que o was that adventismo its leadership cometeu led them astray, é que a sua liderança os levou which was Ellen White. para fora do caminho, que And foi Ellen one of the White. most faithful people around at that time, E I uma think, das pessoas mais fiéis naquela época, penso, A.T. eu, Jones, A.T. Jones, wasn't truthful. não foi fiel. I think he went against his conscience. Eu creio que ele foi contra a sua consciência. I believe he knew there wasn't going to be a Sunday law, Eu creio que ele sabia que não iria but vir he decreto stayed laical, with the church mas and ele permaneceu just com a preached igreja the party line. e apenas pregou aquilo que era Everything else you said about Older Testament. concordado. Acho que o restante sobre a Antiga eu concordo. So Jesus would not return in any time before the time we are living in. Então, That's Jesus what you não said? teria voltado antes do tempo em que nós vivemos, é isso que você diz? Qualquer momento, nenhum momento? Yes, that's what I said. Sim, é isso que eu disse. This is not new information. Isso não é informação nova. This is not new information. Isso não é informação I nova. might be saying it in a stronger fashion than you may be familiar with, but it's not new. Talvez estou dizendo de uma maneira mais forte de que vocês estão Someone can acostumadas, tell me what the mas não é novo. Latin phrase is Alguém me lembra qual a frase em latim? when Ephesus is created. Quando Éfeso é criada, It can only be created when the time has been fulfilled, só pode ser criada quando o tempo é cumprido. which means Rome needs to have risen to power and be Isso. controlling the world. Que significa que Roma precisa ter ascendido ao poder e precisa estar reinando o mundo. Because the miracle that they did Porque o milagre que was create fizeram roads. foi a construção de There's a ruas. Latin term for that. E há termo Pax latim, Romana. Peace. Pax Romana, And without paz. the internet, E sem a we would internet, not have had a worldwide message. não teríamos uma mensagem mundial. Jesus couldn't return in 1888.
Jesus não poderia voltar em We didn't have a 1888. worldwide message then, and it was No. impossible to have one. Não tínhamos uma mensagem mundial, era impossível ter You uma. needed to have Pax Romana be fulfilled again. Você precisava que a Pax Romana se Without that, cumprisse Jesus can't novamente. return. Sem isso, Jesus não poderia retornar. That's not new. Isso não é novo. Gloria. Glória, I understand the concept of just having structure and symbology separately. entendo o conceito de termos com estrutura e simbologia separadas. And Aryan talked about when you have structure, just have structure, and symbology, just symbology. E Ariam falou sobre quando temos estrutura, então somente estrutura, e quando simbologia, somente simbologia. Now, when you combine them together, structure and symbology, could you explain? Agora, quando nós combinamos estrutura e simbologia, você poderia explicar isso? So did everybody understand the question? Todo mundo entendeu a pergunta? It's regarding the separation and combination of symbols and structure. É sobre a separação e combinação de símbolos e estrutura. So we would know Nós saberíamos that a line, que uma linha, by definition, is a Oh. combination definição e combinação of symbol and structure, de símbolo e estrutura, because each one of those waymarks are porque symbols, cada desses marcos são represents símbolos a historical event. que representam And when we put evento them histórico connected to each other, e we have a structure. colocamos eles that's de forma How most people ligada, understand it when they're e combined assim together. temos uma estrutura. É assim como entende a maioria das pessoas quando nós If os that's all you combinamos. have, Se isso é tudo que você you tem, won't have enough tools você não terá ferramentas suficientes to either explain things properly or prove things para thoroughly. explicar ou para provar as coisas de forma inteira e And it's only by apropriada. taking symbols É somente outside of their structure quando você pega símbolos de fora da estrutura and giving a definitive explanation of what that symbol means, e quando você dá uma explicação definitiva o que esse símbolo you can be significa, sure que você pode ter certeza of its structural meaning, do seu significado estrutural, because the structural meaning porque o significado estrutural in the context of Revelation 17 is a dispensational view. no contexto de don't Apocalipse pull é it uma out of its visão context dispensacional. Você não tirar do contexto and have a look at it e olhar and try to understand ele what that symbol means e tentar entender o que outside of esse símbolo context, significa fora you're do liable to contexto, make mistakes você tende a cometer erros or have a limited understanding of ou what that symbol means. ter uma compreensão limitada acerca do And then all you significado need do to do is símbolo. put it back. E tudo que você precisa fazer é So, devolver An ele no example, seu lugar. perhaps, Então, talvez um exemplo, speaking about the woman, falando da mulher. people have said, is it a church? Pessoas disseram, é uma igreja? Is it culture? É cultura? Is it nationalism? Será que é The nacionalismo? answer is E a resposta é none of them. nada daquilo. It's an ideology. É uma ideologia. And sometimes E às vezes, that entity aquela, is a aquela country, entidade é um país. think state nationalism, Vamos pensar agora em or a portion of nacionalismo society, estatal ou uma porção da sociedade, feminism, feminismo. they have a culture, Elas têm uma or cultura, a church, uma igreja, which has religious ideas. que tem ideias religiosas.
So, or a church that just has religion. Maybe I'll just say Uma that. igreja que tem religião, melhor assim. All of them are dispensational examples of a wider phenomena or a more enduring entity. Todos estes são exemplos dispensacionais de um fenômeno maior e mais amplo, mais duradouro. If you remain in the dispensational box, Se você permanecer nessa caixinha it dispensacional, becomes hard to conceptualize other viewpoints. fica difícil você So people can't conceitualizar outros understand pontos de how you vista. get from the papacy Então as pessoas to não vão entender como você American parte nationalism. do papado e vai para nacionalismo americano. They find it hard Lhes parece difícil to understand that they're the same things entender que são as mesmas coisas, because the person who owns those ideas are very different. porque as pessoas que And têm if you can essas ideias take são muito these diferentes. symbols out of their structure, out of their context, E se você pode tirar esses símbolos do seu contexto, it liberates you isso te liberta from your biases. dos seus I don't know if that answers the preconceitos. question. Não sei se isso responde a sua pergunta. Function, yeah. So the function of a hook. What's the function of hook? Função do gancho. The purpose. What's the purpose of the hook? Propósito do gancho. So in the example that Curtis gave, No exemplo que Curtis deu, there's a famous Roman that's doing something somewhere. temos um romano famoso que está fazendo And algo that's em algum story lugar. one. Essa seria a primeira Becomes história. in country one. O que ele se encontra no país número 1. Just so happens in the same kingdom, Acontece no mesmo reino another Roman e outro romano is doing something else. está fazendo Story outra two. coisa. Country two. And they're completely independent stories. They have E nothing to são do with each other. histórias completamente independentes que não tem nada a ver uma com a outra. They kind of do in real life, but and because this happened in 63 BC Já que isso acontece em 63 and this happened in depois 63 de Cristo, BC, antes de Cristo, perdão, e isso aqui acontece em 63 antes de Cristo, this one's obvious. este aqui é This óbvio, example, esse exemplo. you can see because we've got two 63s, Você vê que temos dois 63, we'll get this story, pegamos essa move it história, to the left a gente and do this. move ela para a esquerda e fazemos isso aqui, This Roman and this Roman. esse romano e esse romano. So that's easy to see. E isso é what fácil you can de do- ver. In story one, you ask yourself, what's happening? História This número 1, você history. se pergunta, o que acontece nessa história? The superpower enters the glorious land. Literal Israel. Israel literal entra So na then what you can do Terra is Gloriosa. you've got E o que você pode 63 fazer? BC, Você tem aqui 63 antes de Cristo, now you've duas got two vezes. stories Agora você tem duas coisas. because they're now connected. E já This que não case, they're são in the same year, ligados, conectados, neste caso, no they mesmo happen at the ano, same time. acontece no mesmo tempo. In this case, literally. Neste caso, literalmente. And if they happen literally, E se acontece you can make a literalmente, case
Você pode fazer seu that it can caso, happen symbolically. isso também pode acontecer simbolicamente, These two things could happen symbolically. que essas coisas poderiam acontecer At the same time. simbolicamente. And now we have a third story. E agora temos uma terceira história. A third story Terceira história is not 63 BC. não é 63 a.C., It's Daniel 11, verse 41. Daniel 11, Something 41, totally different. completamente diferente. Story 3, História 3, country 3. país 3. And this, E we'll isto just call the king of the north. chamamos de Rei do Norte. And because we know this Já- country 3 Já que sabemos que este país 3, is the glorious land, essa terra gloriosa, you can go back to story 1. você pode voltar à história número 1, Story 1 was the porque glorious land. história número 1 foi a terra gloriosa. And now we can add a third element to say that this happens in verse 41. Podemos acrescentar um terceiro elemento e dizer que isso acontece no versículo 41, Which, rightly or wrongly, sendo correto ou não, we say is the Sunday law. dizemos ser o decreto So dominical. that's what the word hooks, there's other terms we could use. That's what these hooks do. Então, isso que esses ganchos fazem, poderíamos usar outros termos. We have 3 independent stories. Temos 3 histórias 1, 2, independentes. 3. 1, 2, They have 3. nothing to do with each other. Não tinha nada a ver uma com a These outra. 1 and 2 actually do have something to do with each other. It wasn't 1 e 2, coincidence na that they verdade, happened in the sim. both year, but they're still 2 separate stories. É coincidência que acontece no mesmo ano, mas sim, ainda são histórias separadas. So all you do is line them up. Tudo que você faz é alinhá-los. We've done story 1, Fizemos história número 1, the glorious land, a Terra Gloriosa, and story 3, the glorious land. e história 3, a Terra Gloriosa. What we haven't done is analyze story 2. O que não posso fazer, o que não fizemos We foi didn't say analisar a what história story 2 is 2. about. Não dissemos sobre o que se trata a história 2. And so story 2 Então, história número 2 it's something that's happening within Rome. é algo que acontece, No other countries. It's in Roma. Italy. It's happening. algo que acontece na Itália. So you pick up internal. Então, você pega interno. So we picked up internal from this structure. Pegamos interno dessa estrutura, We take it out of its context tiramos do contexto and we say, what does the word internal mean e dissemos o que significa a palavra interno. when it's in the context of a kingdom? Quando é no contexto de um reino. So now we've got a kingdom. You take that concept, Você pega esse which is conceito, the story 2, que é a história 2, and then you bring that into e logo your você model. leva este So ao now seu what we're modelo. expecting E agora esperamos in verse 41, em when the versículo glorious land is being entered into, 41, quando estão entrando na Terra Gloriosa, we should expect, and Deveríamos we're not going to do all the esperar. analysis of this, but we should expect something. deveríamos esperar algo. A gente não vai lidar com a análise agora. Internal, we'll call it change. E vamos This isn't just chamar any isso country, de remember? mudança interna. E lembre-se que isso não é qualquer It's the superpower. país, So we should expect some internal um change in the superpoder. superpower. Esperamos uma mudança. And that No was done without any superpoder. context. Isso foi feito sem nenhum contexto. You take symbols out of their context, Tiramos símbolos do seu contexto, understand what they mean,
Compreendemos o que elas significam and then you can put them back into a different context. e logo você pode colocá-los num contexto end of the world. diferente, no fim do mundo. So there's plenty of things that Curtis didn't go into in this Então, 63 Caesar story. Diversas coisas em que Curtis não entrou nessa história de 63 do César. Story 1 is sort of relatively easy, Pompeii, História 1 é bastante fácil, Pompeio, but this internal change that happens in the superpower is what Mas- should be of interest to us. essa mudança interna que acontece nesse superpoder deveria ser de interesse nosso. That's how hooks work and how powerful they are. É assim como esse gancho funciona. É de tal forma, é assim, de poderoso. So now we've got some information about the Sunday law Então agora temos um that pouco de is not informação found in the Time and the End magazine. sobre a lei dominical que não se encontra na The revista Time and Tempo the do End Fim. magazine, Elder Jeff Porque o ancião Jeff didn't do what's on the board here. não fez o que está aqui nesse quadro. You can see how easy it is. Você pode ver o quanto isso é fácil. And if Elder Jeff had done all of that, E se o ancião Jeff tivesse feito tudo isso, he would likely, which is kind of what Jolan said, ele provavelmente, que é o que He said a sua pergunta God diz, leads. ele disse que I'll say Elder Jeff Deus didn't have the experience. guia, e eu vou dizer que o ancião Jeff não tinha a He experiência. was a beginner Ele era um iniciante in Miller's rules. nas So regras de Miller. he wouldn't have had the ability just to do this simple thing. Então ele não teria a habilidade de fazer isso, Understand essa what Julius questão Caesar was doing. simples de entender o que Júlio César estava To fazendo. pick out the correct, if I'm going to call it symbol, the correct thing or symbol of that story and bring it to the end of the world. De escolher o símbolo correto da história e trazê-lo para o fim do mundo. So I'm not trying to turn this into some big thing, but this is new. Alguém pode achar que isso não é algo you grande, can mas be é algo sure novo. Você pode ter a If certeza I just sort of pluck that out really simply, de que se eu colocasse isso de uma forma muito simples, there's several of these elements, temos vários desses elementos, and these will define what happens at the Sunday law e isso vai definir o que vai acontecer na lei dominical, in a way de uma forma that many of us will be surprised with. que muitos de nós estaremos surpreendidos. Just this one thing, Mas só mais uma an coisa, internal change in the superpower. uma mudança interna no And all you've got superpoder. in verse 40 and 41 is the king of the north and the glorious land. E tudo que você tem no versículo 40 e 41 é a terra gloriosa e o rei do norte. It will take us 5 minutes to prove just from this. E nos levaria 5 minutos para provar, The somente a papacy is partir not disso, involved in this story. de que o Papa não está envolvido nessa história, Because the papacy porque o papado lives in Europe, mora na and Europa Americans live in America. e que os estadunidenses moram nos Two Estados separate Unidos. things. São duas coisas separadas. It doesn't meet the criteria of internal. Não cumpre os critérios do interno. That's why what's being taught here this week, I think, is significant and powerful. É por isso que o que tem sido apresentado aqui nessa semana é importante, é poderoso. We've run out of time. Nós ficamos agora sem tempo, Um, nosso tempo what else? acabou. We've gone 2 hours almost now. Eu peço desculpas, são quase 2 horas agora. Let's close with prayer. Vamos encerrar com oração. Holy God, we thank you. Santo Deus, te We know agradecemos. that some of the thoughts and ideas that we are sharing this week Sabemos que muitos dos pensamentos e ideias que estamos compartilhando esta are semana hard to understand. são difíceis de entender. We fully appreciate
Nós apreciamos grandemente, I and the teachers who are standing with me, eu e os professores que estão aqui diante that comigo, some of these things are both new, but some of the old things sound new. de que algumas coisas são novas e que outras coisas soam novas. May those of us who are strong Que cada um de nós que é be forte, patient with those who are weak. sejamos pacientes com May aqueles que são each of fracos. us, Que cada um in de our own nós, sphere of influence, em sua própria be esfera de willing to influência, help those who need us. esteja disposto a ajudar aqueles que Help us precisam de to nós. know and experience Espero que saibamos e that you are leading a experienciemos people, que o Senhor tem a liderado o church, seu povo, a sua not igreja, individuals. não In indivíduos. Jesus' name. No nome de Amen. Jesus. Amém.